Fala nação, já deixa aquele like pra fortalecer e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade do Mengão. Enfrentam amanhã, na sequência terá ou Benfica ou Chelsea, aí até que beleza, quem sabe dá jogo, não é? O problema é que temos Inter de Milão e Fluminense, e já pensou o Flu que no Mundial de Clubes perdeu de goleada pro time do Guardiola, se eles se enfrentarem de novo? Manchester City e Al Hilal, favoritismo do City aqui, não é? Agora, vindo pra esse lado, esse confronto ele é emblemático, porque é lei do ex, Messi contra Paris Saint-Germain, um jogo bem bacana de se acompanhar. Temos esse Flamengo e Bayern de Munique, é um desespero só, mas se o Flamengo vencer essa partida, fica grande na história. Borussia Dortmund e Monterrey, o Borussia tem sido muito burocrático, não é, nessa competição, vamos ver se ele melhora. E aí, Real Madrid e Juventus. Claro que é uma partida super bacana, mas essa goleada do City na Juventus meio que dá um pouquinho de... tira um pouco desse brilho da equipe italiana que vinha tão bem. Eu quero começar falando do Manchester City, que está em franca evolução, é o único time 100% até agora na competição. Então, Edu, é isso. A gente viu uma equipe muito completa, muito forte, jovem, e que está em franca evolução. Ai, Guardiola, você não brinca em serviço. Bem fala, Renata. Que evolução, né? Até porque o ano passado, a temporada passada, né, a campanha não foi tão boa assim. E com certeza o Guardiola vai querer que essa temporada seja totalmente diferente e brigar novamente pelos títulos. E o que a gente viu, né, do City ontem, impressionante, 13 gols em 3 jogos, né? Tomou só 2 gols. Então, a gente vê uma franca evolução, e o Savinho jogando de forma assim, indo pra cima, finalizando, dando passe pra gol também, né, pro companheiro dele. Então vejo que o City é um sério candidato aí ao título dessa Copa do Mundo. Notícias do Flamengo lá nos Estados Unidos, e agora ele chega ao vivo aqui no nosso Jogo Aberto. Júlio, bom dia pra você. Expectativa para Palmeiras e Botafogo, mas a mesmíssima expectativa também para Flamengo e Bayern de Munique. E aí? Tudo bom, Renata? Bom dia, um abraço para você, um abraço para todos os amigos. Eu tô aqui na frente do hotel de concentração do Flamengo em Orlando. O Flamengo jogou em Orlando contra o Los Angeles FC e ficou por aqui. Só amanhã que pega a estrada para Miami. Pega a estrada não, né? Quem pega a estrada somos nós, né? O Flamengo pega o avião lá para Miami, para Fort Lauderdale, que é o aeroporto mais pertinho do estádio, onde o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo, 4 da tarde, certamente muito sol. Lá em Miami, às vezes a gente já viu, né? Às vezes aparece uma nuvem, chove pra caramba, dá aquela refrescada, mas a priori vai ter muito calor pro Flamengo. E sabe uma curiosidade, Renata? Nem todo mundo tá aqui no hotel, não. O Flamengo fez um negócio diferente do que os outros clubes brasileiros vêm fazendo. Deu folga para os jogadores depois da partida contra o Los Angeles, e as 2 noites seguidas ao jogo, ou seja, essa que passou agora, né, a de ontem e de anteontem, os jogadores estiveram liberados para dormir com as suas famílias. Puderam sair, dormir em outro lugar, dormir em outro hotel, encontrar suas famílias. Alguns foram na Disney, alguns fizeram postagens no Instagram, foram na Disney, no Parque da Universal, foram dar uma relaxada com a família, com os filhos. Hoje, até a hora do almoço, todo mundo tem que se reapresentar aqui. Treinaram ontem, treinam hoje, no fim do dia, e aí acabou o regime, digamos, de semi-concentração. Agora fica todo mundo concentrado de fato, até os amigos podem falar no estúdio sobre isso, se isso dá certo, se não dá certo, mas o Flamengo, os jogadores tiveram esse período de relaxamento com as famílias, hoje voltam para a concentração, e a gente vai ver um pouquinho agora sobre como o Flamengo e o Bayern estão se preparando para essa partida. O Flamengo tem uma arma não tão secreta, muito conhecida de todos os torcedores rubro-negros, mas talvez não tanto dos jogadores do Bayern de Munique. Eu não me concentro dessa forma, mas parece que minha mente nesses jogos se blinda completamente, e eu penso na equipe que a gente vai enfrentar, vejo vídeos do... Pode optar por um time de mais velocidade para aproveitar os espaços deixados pelo Bayern. Nesse cenário, o Flamengo seria um time parecido com Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho, Gerson pela direita, Luiz Araújo pela esquerda, Plata e Bruno Henrique no ataque. Se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser um jogo perfeito para eles. Então, se a gente
tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode, né, gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Neuer, Laimer, Stanisic, Tá e Rafael Guerreiro. Kimmich, Goretzka. Nas pontas, Olise, Coman, Musiala e Kane. Na chave do Mundial, outros 3 brasileiros estão de um lado, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Do outro está o Flamengo. É só pedreira pela frente. Desafios. Realmente não é simples esse caminho e não é simples jogar diante do Bayern de Munique, desde antes do começo da competição apontado como um dos favoritos, e é um time que tem muitas opções, tem dúvidas também, mas a gente sabe que é o jogo da vida. O prêmio por ter ficado em primeiro lugar para o Flamengo foi indigesto, enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Não, é indiscutível, Renata, a qualidade do Bayern, mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão pro Bochum, se é assim que se pronuncia, que foi o rebaixado no campeonato alemão. Na Champions League, na fase de oitavas de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Então, empatou também no campeonato alemão com o Bayer Leverkusen, que já não é mais esse grande time. Perdeu também pro Mainz no campeonato alemão. Então, não é uma equipe imbatível, é uma equipe normal, comum, joga um bom futebol, sim, mas o Flamengo também é uma excelente equipe. Então, tem que ter tranquilidade e entrar dentro de campo e cada jogador assumir o seu papel. Então, é a última bola, aquela que às vezes tem que dar um carrinho, precisa dar o carrinho. E assim o Flamengo tem totais condições de fazer um grande jogo e vencer a equipe do Bayern de Munique, que não é esse bicho-papão que todos estão pensando. E independentemente da produção, do que mostrou em campo, perdeu também pro Benfica nesse campeonato, não é? Que é uma equipe que é média e não fez uma temporada absurda. Então, Rona, claro que esperança, possibilidades, o Flamengo é muito forte, também tem um time muito bem montado pelo Felipe Luiz, mas é um duelo daqueles, para marcar a história. E tem o Bruno Henrique que pode ser titular. Para você, será ou não? Então, para mim ele seria uma arma secreta, que tem sido até aqui, né? Ele entra e faz a diferença, porque ele corre muito bem e pensa com a bola no pé. Essa é a diferença, se posiciona bem. Então, Faz gol, né? E faz gol, faz gol. Ele e o menino lá, o Wallace, né? Então, o Wallace Ian, né? Então, agora eu ouvindo a matéria e atentamente, quando fala assim, uma mini Champions League, aí você fica meio assim, né? Porque essa aqui vai ser a parada do Flamengo. Depois do Bayern pode pegar mais 2 pedreiras para buscar o título. Então, pode ser o começo de uma grande história. Porque eles se prepararam para isso. Eu tenho certeza que o Flamengo se preparou para isso. Porque de todas as equipes que nós falamos aqui, quando saiu essa competição, falamos, o Flamengo tem competição de ir lá e jogar de igual para igual. Então agora é a hora. É a hora, mas vai ser uma parada de. E o Flamengo, você pega essas outras equipes da Europa, né, PSG, próprio Bayern, Real Madrid, se você pega jogador por jogador, cada uma dessas equipes tem 7 ou 8 jogadores que servem a seleção. O Flamengo também. O Flamengo, você pega, tem jogadores que servem a seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção, se eu não me engano, chilena, Pulgar, então, né? O Pulgar. Então, assim, times, né? são jogadores a nível de seleção. Por isso que dá pra colocar. O Palmeiras já não tem isso. O Botafogo já não tem tantos jogadores. O Fluminense não tem tantos jogadores. Não deixa de ser grande jogador, não é porque serve a seleção que são grandes jogadores. Mas já é um parâmetro pra você ver o nível que está o Flamengo. Bom, palpite de Everton Guimarães para Palmeiras e Botafogo. E também para Flamengo e Bayern de Munique. Na lata, Everton. Ai, papai, Palmeiras 2-1, Flamengo perde por 2-1, Renata. Eita! Obrigada, Everton, por sua participação aqui. Muito bem, um beijo, um bom final de semana e a gente se fala no grupo. Adeus, muchachos, só por hoje. Flamengo e Bayern de Munique, começamos. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. João Paulo, você terá o privilégio de iniciar. Um é o melhor do Brasil, o outro o melhor da história. Neuer. Da história? Da história. Rogério Ceni, rapaz. Edu Dracena. Neuer. Cicinho. Eu vou de Neuer também. Viu? E vocês, Gabi? Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento,
O Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando. Deus. Não, Rossi. Rossi. Vai fechar o gol, aliás. Marco Aurélio Cunha. Neuer, até porque a foto do Rossi aí não ajudou muito. Né? Tá cara de dó, né? É a sua tribo aqui. Eu gosto desse goleiro aí, o Neuer. Eu vou no Neuer. E eu voto em Manuel Neuer. Ai, Agora, o Wesley pode ser Varela, viu? De repente ele surpreenda, coloque o Varela como titular, mas Wesley e Laimer. E aí, Capela? Colocar o Wesley, eu acho que ele tinha que estar na seleção brasileira, mas tem que marcar, tem que pôr o Varela aí. E eu vou de Wesley ainda. Edu Dracena. Laimer. Cicinho. Esse cara é doido, velho. O Wesley e o Varela, os dois são melhor que o Laimer aí. O Wesley. Faria Laimer. Sgarbi. Vai me surpreender se o Wesley voltar pro Brasil com o Flamengo. Wesley. Marco Aurélio Cunha. Concordo com o Juvena. O Wesley vai ficar pela Europa. Wesley. Ronaldão. Wesley Safadão. Esse menino é Eu vou bom. dar um voto de confiança para o Wesley também. Mas não é horroroso não o Laimer, gente. bom, é Pelo bom. contrário, Isso aí é muito bom jogador. Deixa Com água eles. quente. Agora, Danilo versus Stanisic. Lembrando que o Danilo não é garantia de titularidade. O Stanisic deve aparecer entre os melhores aí do Bayern. E é croata de 25 anos, Danilo experiente, jogador de seleção brasileira. Capela. Que vai jogar umas 2 próximas Copas do Mundo aí tranquilo. Stanisic. Edu, você é a sua praia aí, hein? Danilo. Xerifão, capitão Danilo. Cicinho. Tô com o Dracena. Danilo. Sgarbi. Na minha opinião, nessa zaga aí tem que estar o Léo Ortiz de qualquer forma. Mas eu vou de Danilo. Marco Aurélio Cunha. Danilo também. Rona. Stanisic com 2 pedrinhas de gelo. Sem dúvida. Danilo tem o meu voto. Agora, Léo Pereira versus Tá. 1,95 m pro Tá, bom na bola aérea. Tá. E você, Edu? Vou no Léo Pereira. Opa. Gosto muito do Léo Pereira. Cicinho. Tá longe do Léo Pereira. Léo Pereira. Sgarbi. Tá melhor que o Léo Pereira. Tá. Tá não. Tá não? Um tá não, tá sim. E aí, Marco? O momento do Léo Pereira muito bom. Léo Pereira. Ronaldão. Momento do Léo Pereira muito bom, mas tá eliminado o Flamengo. Então Uia. tá. Ai, gente. Léo Pereira. Tem o Upamecano ainda, né? Que é um bom zagueiro. Monstro. Bom, Ayrton Lucas versus Rafael Guerreiro. 31 anos tem esse jogador aí. E agora? Com vocês, Não, Capela. Guerreiro joga demais. Muito, muito guerreiro. Mas por que não colocaram o Alexandre aqui? Será que tá com eu algum acho- problema? Porque eu iria com o Alexandre, só pra avisar. Eu também. É que esse menino é bom no ataque, isso aí o cara é bom, velho. Mas tem que defender. O Flamengo vai ter que defender. Capela, você votou no? Eu voltei no Guerreiro. E você, Edu? Eu vou também no Rafael Guerreiro. Cicinho. Eu não entendo por que as pessoas ficam falando, não, porque lateral tem que defender. Mas se o cara tem qualidade no ataque, monta um esquema pra cobrir ele. Foi assim joga que de todo o ponta, Cicinho pô. se Joga de consagrou, ponta, entendeu? joga E foi de pro Real Madrid lateral, desse jeito. Então, atrapalhar a vida da Ayrton zaga, Lucas, na minha velho. opinião, é jogador a nível de seleção brasileira. Vai atrapalhar a zaga. Sgarbi. Quem Joga vê, de ponta. quem vê esse cara falando, acho que jogou no Real Madrid, pelo amor. Dá uma segurada. Jogou. O Rafael Guerreiro. Marco Aurélio Cunha. Rafael Guerreiro, Ayrton Lucas é muito vulnerável e esse jogo não pode errar. Rona. Ô menino lindo esse Ayrton Lucas. Não capricharam na foto dele. Então, Mas beijão é no o pescoço Guerreiro. Aí é o Guerreiro, aí não tem. Lembrou, Guerreiro, outro Guerreiro, outro né? Guerreiro. Paolo, Rafael Guerreiro. Vamos lá, seguimos. Pulgar e Kimmich. Adoro o futebol do Kimmich, eu vou dar um spoiler. Capela. Um dos melhores do mundo, Kimmich. E pra você, Edu? Kimmich. E pra você, Ceci? Depois de Javier Zanetti e Philipp Lahm, o jogador mais completo do futebol é Kimmich. Uia. Joga em qualquer setor do Mas o Pulgar também. E com você, hein, Sgarbi, qual é a avaliação? Não, é o craque Kimmich. Marco Aurélio Cunha. Kimmich, sem dúvida. Ronaldão. Mesmo com a pulga atrás da orelha, Kimmich com arroz, cebola Kimmich. Que baita jogador. Joga de lateral, Joga de muito. volante. Fez um gol que o Harry Kane anulou porque estava mal Lateral colocado, esquerdo. mal posicionado. Senão já poderia ter sido diferente, poderia ter sido empate, sei lá. Bom, Jorginho e Goretzka. E aí, Capela? Goretzka. Edu. Jorginho. Jorginho. Sgarbi. Goretzka. Jorginho. E pra você, Rona? Goretzka.
Jorginho. Agora, um dos artilheiros da competição com 3 gols, Olise, fiquem à vontade, versus Gerson. Aí não dá pra comparar, né? Um tá num dos maiores do mundo, o outro vai jogar na Rússia, né? O cemitério da bola. Não, mas depois quem joga a bola, Olise, não importa joga se vai mais. ficar gelo ou se Olise joga mais. E você, Edu? Eu gosto muito do Gerson. Cicinho. Maestro Gerson. Ô, louco. E pra você? Não, sou fã do Gerson, mas Olise. Marco. Olise mais consistente nesse momento. Gosto do Gerson, mas é Olise. Rona. Eu estou com a nação rubro-negra. Porque o que fez esse menino Gerson, você não podia ter feito isso com a nação, menino, com a nação minha. Os caras por trás de você, tendo aquela força, todo mundo lá, Gerson, e mesmo dando umas pipocadas aí, a nação estava com você. Você deixou a nação na mão, menino. Então eu diria, Gerson. O futebol do Gerson é impecável, é muito valoroso e merece seleção brasileira. Mas o que tá jogando esse Olise até agora, o que ele já fez... mas foi primeira fase, então eu voto no jogador caro, né? do Bayern de Munique. Ele não tá caro? Azeite de Olise? Tá caro, tem mais coisa, o café, o ovo, tudo. E aí, Sgarbi? Bayern e Flamengo e também tem 3 gols na competição, só que ele é dúvida. Alguns jornais da Alemanha estão colocando como titular, outros no banco de reserva, então a produção escolheu fazer um duelo qualificado aqui, Arrascaeta e Musiala. E agora, Capela? Sou muito fã do Arrasca, mas ele não tá na Europa pela falta de intensidade. Musiala. Edu Dracena. Arrascaeta. Cicinho. Arrasca. Sgarbi. Comparação difícil porque é o Musiala. Marco. Arrascaeta, maestro. Ronaldão. Musiala com calabresa, hein? Vai bem, hein? Mas eu vou no Arrascaeta. Olha, eu gosto do futebol dele, é muito bom, muito completo, mas Arrascaeta. Luiz Araújo versus Coman. Não cabe na mesma frase. Coman. Edu. Coman. Cicinho. Luiz Araújo tem mais diversidade. Coman, se tirar ele ali do setor na qual ele joga do lado esquerdo, ele não anda no campo. Oxê. Sgarbi. O Luiz Araújo tá jogando muita bola, né? O Luiz Araújo. Marco Aurélio Cunha. Luiz Araújo, made in Cotia. Ronaldão, made, onde você é made in? Não, eu vou no Cortez. Não parece o Cortez, é o lateral. E São Paulo e Grêmio. Coman também tem o meu voto. Olha, não é certeza que o Pedro será titular, pode aparecer o Bruno Henrique, o Plata também, né? Não há ainda uma... Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa. E agora, Capela? Podiam ser os 3 juntos, Plata, Bruno Henrique, Pedro, é Harry Kane, 1000 vezes. Edu. Harry Kane. Cicinho. Cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro. Sgarbi. Eu dei sorte pro Harry Kane. Marco Aurélio Cunha. Eu vou de Pedro. Olha. Ui. Ronaldão. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? Pedro. É o momento, amanhã tudo pode... Amanhã não, no domingo isso pode ser desmentido. Harry Kane. E agora, 2 técnicos jovens começando a carreira. Felipe Luiz, apenas 50 jogos, o Edu Dracena trazia o número aqui, versus Company. E agora? Capelani Vou sem de Felipe medo. Luiz. Felipe Luiz. Edu Dracena. Eu também, Felipe Luiz. Cicinho. Company não tem nem estilo de treinador, Felipe Luiz. Sgarbi. Cara, a cabeça do Company parece a sua, viu, Ronaldo? Na verdade, acabei de pensar. Felipe Luiz. Marco. Felipe Luiz, futuro técnico da seleção brasileira do próximo ciclo. William. Ronaldo Giovanelli. Entre Borja e Fala Mansa. eu vou no Fala Mansa. Entre quem? Parece o Borja, o Company. E o Fala Mansa lá, o